Um estudo da Universidade de Toronto, ele estava falando um pouco sobre como a gente tem usado os modelos de linguagem dos sistemas de IA generativos, né? Uhum. E como isso tem reduzido a capacidade de algumas pessoas de pensarem criativamente, né? Resultando sim, em eu vi esse ideias artigo. mais homogêneas, convencionais e menos propostas inovadoras. Eu tenho um estudo aqui de Harvard também que mostra Uhum. que as pessoas têm usado muito as IAs para ter ideias criativas, pensar em textos, soluções. E a gente já tem essa conversa já há um tempo, quando a gente falava de Google, né? A gente fala assim, geração Ctrl-C, Ctrl-V, depois a gente virou a geração Google, e agora a gente é a geração IA, né? E as pessoas estão falando sobre esse novo termo aí que é o sedentarismo cognitivo, né? Que as pessoas estão aprendendo menos, se desenvolvido criativamente menos, se desafiado menos e buscado mais nas ferramentas a resposta para questões complexas ou para questões que geram desafios diários e que estimulam a gente cognitivamente, né? O quanto que essas ferramentas digitais elas atrapalham o nosso desenvolvimento cognitivo? Você não acha que isso faz sentido? Imagina, por exemplo, você tem que carregar uma pedra. Aí, de repente, você inventa uma alavanca. Você vai Nunca usar mais sempre a levaria uma alavanca. pedra na vida. Levanta com a alavanca, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem uma tendência a deixar o mínimo esforço, sabe? A reduzir a nossa... Se surge essa ferramenta, a gente vai começar a usar. A gente tem uma tendência a parar de pensar? Claro, por que não? Só que tem um limite inferior. Então, por exemplo, se a gente tem muito pouco estímulo, não é parar de pensar. A gente quer pensar em outras coisas, né? Então, por exemplo, onde que as pessoas usam muito IA? No trabalho. Que o trabalho é uma coisa que você trabalha para os outros, não para você. Você não Tá. observa muito o seu comportamento. Talvez você possa usar as IAs para solucionar problemas do seu trabalho como um assistente, torne o seu trabalho mais eficiente, para você usar esse tempo para pensar em coisas que importam, de verdade. Então você usa as IAs para resolver as competências, para desenvolver suas habilidades. Mas na verdade a pessoa usa a IA para desenvolver as competências e aí depois vai ficar no TikTok scrollando, né? Então, aí você percebe um mau uso do tempo, né? A pessoa acaba sendo... Você vê que a estrutura por trás da pessoa é uma estrutura imediatista. Então ela usa isso para matar tempo, para continuar vivendo uma vida que ela não merece viver, porque ela não vê perspectivas disso. Então, assim, tem pessoas que podem usar as ferramentas para tornar o seu trabalho mais fácil, e aí usa esse tempo livre para fazer alguma outra coisa útil para ela e tal. Não para os outros, mas para ela. Mas tem pessoas que ficam nessa lógica e vai emburrecendo mesmo. Pode acontecer os dois casos. Tá? Então tem gente que... Pensa no caso da alavanca, que é mais simples. Tem gente que usa as alavancas para levantar as pedras e fica o dia inteiro deitado na sombra. E não faz mais nada. Tudo bem também, a pessoa tá no direito dela. Tem pessoas que usam as alavancas, sobra tempo para elas pensarem em como melhorar a alavanca. Né? Fazer uma alavanca para outras coisas e tal. Ou usa alavanca para fazer musculação. Por exemplo, ou qualquer coisa que ela queira, né? Ou pra bater na cabeça de alguém também, né? Pra uma guerra, tá? Então, acho que vai ter pessoas de todos os espectros. Então, você pegar essa coisa do sedentarismo cognitivo e colocar como uma marca geral em todo mundo... Porque eu tô pensando aqui num caso de idiocracia, Altair. Vamos lá. Quanto que você acha que a gente chega numa idiocracia? A gente já tá. Você acha que a gente não tá, não? Porque assim, porque talvez se você tá inserido, é complicado de você ler. É que nem eu achava que os anos 2000, vou falar uma coisa muito imbecil minha, né? Quando eu vivi os anos 2000, 2010, eu falava assim, gente, é muito louco, né? As coisas são tão amplas hoje em dia que não tem uma moda os anos 2000, né? Os anos 2010 não tem uma identidade. Agora que passou, eu olho e falo assim, cara, isso aqui é muito anos 2000, isso aqui é muito anos 2010. Tá ficando velho. Sabe, porque você começa a olhar aquela época e você fala, não, isso aqui é muito anos 2000, tinha muito uma coisa, mas é porque quando você tá inserido ali, você não vê, né, E Santa Leve fala muito sobre isso, né, às vezes quando você tá dentro da lógica, você tá perto demais pra você poder ver, né. Claro. É fácil você falar porque a Segunda Guerra começou depois que a Segunda Guerra já passou quase 100 anos. Quem tava na Segunda Guerra achava, não, o doidinho da Alemanha jamais vai fazer isso, né. E aí eu sempre olho assim, será que esse é o pior que a gente tá? Ou... como ultimamente eu tenho pensado, não, a gente tem que agradecer o agora porque o pior é sempre amanhã. Vai piorar mais. Vai piorar mais. E é engraçado, eu tava falando com um amigo que tá ali perto da Ucrânia, na guerra. E na divisa ali, né, da Polônia com a Ucrânia. E é muito interessante uma coisa que ele me falou, assim, ele vive lá, né? Ele fala assim, eu consigo ouvir bomba, tiro, né, tipo, 10 quilômetros, dá pra ouvir os barulhos, né? E é muito interessante. É bem a sensação que a gente está sentindo, eu acho, dessa idiocracia que você pensa, né? Quando eu não consigo controlar a guerra, não é porque eu quero que a guerra vai acabar. Em situações em que eu não consigo controlar as coisas, eu só continuo fazendo o que eu tô fazendo.
Então é muito interessante, as crianças vão pra escola e as bombas caindo lá do lado, 10 quilômetros pra frente. Você continua indo no mercado, você continua vivendo a sua vida. E ele me falou uma coisa muito interessante, assim, falou, não, eu ouço bomba todo dia, assim, mas bem longe, mas eu ouço, né? E você não faz nada? Eu falei, ninguém faz nada. A gente esquece. A gente começa a falar do futebol, começa a falar das coisas que acontecem em outros lugares e meio que abstrai a guerra, porque você não consegue controlar. Até ela chegar em cima de você. Né? Isso é uma tendência nossa. E não é só da gente como organismo. Vários organismos fazem isso. Pensa a formiga. Formiga tá tendo uma hecatombe. A formiguinha vai continuar fazendo o trabalhinho dela. Isso é uma tendência nossa. Quando você não consegue controlar as coisas, você só vai continuar fazendo o que você está fazendo. Então as pessoas tentam continuar com as rotinas delas, né? Quando na verdade você tem que se empurrar para mudar as coisas. É porque a gente tá entrando num outro papo agora, que é o papo do... É um papo até meio elitista, né? Mas é um papo filosófico, mas acho que tem muito a ver também, né? Que a questão do capital cultural, né? Porque, ao meu modo de ver, quando a gente segue por um caminho de uma idiotização da sociedade, né? Onde um pensamento complexo, às vezes ele se demonstra difícil demais para pessoas simples, né? Tipo, pô, às vezes você... Ou as coisas são polarizadas, ou você não consegue, às vezes, ter uma comunicação básica. Uma pessoa que ela tem um capital cultural, uma pessoa que ela domina a palavra, domina o estudo, domina... que ela não depende dessas ferramentas, ela se torna meio que capacitada de estar dominando essa galera que não tem esse acesso, né? Então, a partir de certo momento, a cultura ela vai se tornar uma riqueza, né? Uma certa forma de capital também, né? Sim, é engraçado, né? Porque, por exemplo, pensa a conversa que a gente tá tendo aqui, né? A gente falou de várias coisas, desde estatística, de tal, várias coisas. Quem tá ouvindo a gente... E aí foi exatamente o que você falou no começo, né? Quem tá ouvindo a gente, talvez para entender certas coisas tem que ouvir de novo. Que é completamente contra, por isso que você perde dinheiro comigo. Porque as pessoas têm que ouvir de novo, e elas querem ouvir o novo, né? Quer ouvir o novo, quer ouvir sempre coisas novas. Quando, na verdade, não, você tem que ouvir as mesmas coisas de novo. Você tem que, por exemplo, o livro que você leu 20 anos atrás, se você ler de novo, ele vai estar diferente porque você tá diferente, né? E eu não gosto de tratar as pessoas como imbecil, sabe? Você vai ouvir de novo, não é porque você é idiota, é porque você aprende ouvindo de novo num tempo diferente, porque você é diferente. O seu não saber é diferente, né? E essa conversa que a gente está tendo, ela é um pouco elitizada. Exatamente por isso. Porque precisa de um certo grau de compreensão que as pessoas não querem se dar o tempo de parar e pensar sobre, né? Pensa a nossa conversa, por exemplo, do... Desculpa, falar de novo. Vai. A Faz propaganda do Projeto Palestina. Desculpa. Eu esqueci. Mas a nossa última conversa, eu lembro que teve um pessoal que falou assim, comentou, eu ouvi 7 vezes. E cada vez que eu ouço, tem coisas diferentes. É isso. Tem que ser assim. Mas é o bril do Clóvis de Barros, né? Tipo, tu encara um texto e... Eu tenho muito isso, assim. Às vezes eu leio um texto... Eu tô tentando ler umas coisas mais complexas de filosofia, né? E toda vez que eu leio, eu me acho burro. Sim, que eu olho e falo assim, não pode ser que eu não consiga entender uma página. Não pode ser que um imbecil escreveu isso daqui, alguém traduziu, e eu com 40 anos não consigo ler letras e conjunturar isso daqui, entender e resumir isso aqui numa síntese de ideias. Sim. E aí eu falo assim, não, eu preciso ler isso aqui 2, 3, 4, 5 vezes, até que esse capítulo eu olho e falo assim, não, entendi o que a porra do Bonjour queria dizer. E acho que o Bonjour ainda é simples, né? Mas eu entendi o que a porra do Kant quis dizer com isso daqui, o que esse cara quis dizer. Esse negócio é o mínimo. O mínimo tem que ser isso. De novo, a questão é que as pessoas querem ler, entender e ser felizes. Não, você vai ter que ser infeliz todo dia. A felicidade é a consequência, não a causa. Volta nesse ponto de novo, Ed. E isso é muito... E aí volta Porque se você aceita que os dias são infelizes e você é consistente, o primeiro resultado disso, você vai ter paciência e humildade. Você vai perceber que o seu objetivo não é buscar a verdade nem a certeza, mas sim a incerteza e a dúvida. Você vai estar sempre menos errado. Nesse sentido, estando menos errado, você vai... Desculpa. Você vai interpelar os outros no sentido de habitar o seu não saber. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, eu gosto muito dela, e a gente tem um termo entre nós, assim, que chama de shadow talking. É a conversa de sombras, assim. Que a gente troca ideia de coisas que realmente importam. Sabe? Tipo, eu prezo muito esse lugar, assim, um lugar que, tipo, não tem julgamento, sabe? Porque eu sei que cada coisa que ela me fala me ajuda em certas coisas e espero que vice-versa, né? A gente tem que valorizar mais essas conversas e isso não tem na internet. Você não consegue por rede social ter isso, porque a rede social, lá dentro você é um consumidor e uma mídia, né? O cliente tem sempre razão. E no shadow talking, né, tem que ser uma coisa analógica,
onde você coloca, tipo, eu vejo você como uma pessoa, as pessoas te veem aqui como uma faceta sua, né? Eu vejo você com uma completude maior. Eu sei que a gente já trocou ideias que ficam ressoando na sua cabeça depois, e vice-versa, sabe? E é porque eu sou bom ou ruim? Não, é porque é o que é. Né? Eu venho aqui, eu faço questão, eu não vou muito em podcast, assim, eu faço questão de vir conversar com você, porque eu acho que gera benefícios para ambos os lados. Nesse sentido do Shadow Talking, sabe? De eu mesmo ouço, eu mesmo falando. Eu revejo as minhas próprias aulas, porque não sou mais eu. É o eu do passado. Às vezes eu tô vendo uma aula de 2 anos atrás que eu dei, e eu vejo, nossa, isso aqui, o eu do passado sabia mais do que eu tô sabendo hoje, né? Porque não sou mais eu. Isso é importante, as pessoas têm que revisitar as coisas com mais calma. Ano passado eu dei um curso em Moçambique, né? Para professor, no meio da Guerra Civil de Moçambique. Que delícia. Aluno alemão. Eu perdi aluno na porra da guerra. Que merda, velho. Ai, eu acho que eu tenho mais gente que eu conheço que morreu do que tá viva, mas enfim. E aí, eu tava lá dando esse curso, e era um curso, eles eram professores que formavam adultos. Eles davam aula para adultos, né? O EJA. E aí eu tenho um conceito muito interessante que chama disjuntura. Disjuntura é assim, quando você tá assistindo uma aula, né? Com aula é mais fácil. Aí você tá assistindo, de repente enche a sua cabeça. E aí você precisa de uma pausa. Aí ou você interpela o professor e fala assim... eu chamo isso de pergunta retórica. Às vezes o aluno me pergunta uma coisa que ele já sabe a resposta. Mas é só pra eu parar de falar. Sabe? Eles fazem isso de propósito. Aí, se você soubesse, cara, eu tô aqui, já tô aqui. Isso. Aí, pelo amor de Deus. Exato. Isso é a disjuntura. Às vezes enche, a pessoa... Não, mas é isso. E aí eu percebo. É uma disjuntura. Você tá perguntando pra você mesmo. Que você quer a pausa pra registrar, pra ir fazer de novo. A disjuntura é a maior prova de aprendizagem. A gente aprende na pausa. Essa desgraça do TikTok. Você fica scrollando, você não aprende nada. Não, e tem uma outra questão que eu acho que entra, desculpa até te interromper, não, à vontade. que acho que é o mal dos últimos anos também, que é a questão da performance, né? Sim. E eu vejo muito isso no papel de influenciador digital. Muitas vezes as pessoas vêm e falam assim... Pô, mas isso aí que você tá falando agora, há 3 anos atrás, você falava o contrário. Isso. Eu dou um exemplo de um artigo meu. Eu publiquei um artigo em 2004. E publiquei e tal. E era o eu do passado, né? Aí foi, acho que 2023, assim, uma pessoa... eu li o seu artigo, tal. E você concorda com aquela teoria? Não. Assim, os dados são os mesmos, por isso que o dado tem que estar bem coletado. Eu posso reanalisar os dados e chegar em outra conclusão. Se o dado é bem coletado, você pode mudar a discussão dos dados, não tem problema. Eu falei, mas como assim você não concorda? Pô, mas faz 20 anos, eu era outra pessoa. Não, e outra, mas e aí entra nesse ponto que assim, você não está querendo performar. E às vezes eu não quero performar. Só que a nossa sociedade hoje, ela exige que você performe. Por quê? Porque você é uma mídia. Tá vendo? Métrica de mídia? Tem que ter aquelas métricas de mídia. Você é um consumidor e uma mídia. Se você é uma mídia, você vai ter seguidor. Tá vendo? A semiótica é toda errada. É toda errada. Que reflete o quê? Essa mídia, seguidor. Uma igreja individualizada. Entendeu? Então, no fundo, as corporações querem pegar o seu Deus individual. Esse Deus que deveria habitar você individualmente, que não tem nada de transcendente, é imanente. É a relação entre o sagrado e o profano, que é a sua observação do seu próprio comportamento. Se você conseguir individualizar isso, e aí eu falo que isso pode acontecer através de uma educação individual, né? Que aí é o protocolo galinha que eu falo no Naruhodo, por exemplo. Ou você ter espaços onde você tem conversas que realmente importam, que é esse shadow talking, por exemplo, você vai conseguir focar muito mais em você mesmo, e aí você não vai ser sozinho, vai ter a sua solitude, que eu sei como você é influenciador, você deve ser uma das pessoas mais sozinhas que eu conheço, exatamente por ser influenciador. Tem um monte de gente que chega e pergunta, Ed, aí e tal, seu trabalho me ajuda muito, mas ninguém sente a balada que você sente, sabe? É em você que o calo aperta, entendeu? Então, essa conversa interna que você tem cotidianamente, como é que você resolve isso? Estudando, estando aqui, esse é um espaço de partilha, talvez para resolver isso num certo grau. Esse é o maior, isso daqui... Até pra te explicar. Isso aqui não é trabalho. Isso, então. Isso aqui é terapia. É atividade. Não, você não tá entendendo. Isso aqui me dá pouco dinheiro. Na verdade, eu gasto, né, Joãozinho? Isso, custos. Ó a mãozinha dos custos. Mas eu ganharia mais dinheiro não fazendo isso. É uma coisa que eu sei, eu tenho dados que me mostram que se eu não fizesse isso, fizesse outras coisas, performasse outras coisas, eu ganharia mais dinheiro. Mas foi uma questão que eu tive, até em terapia, até em conversa com amigos meus, que foi assim, eu faço isso porque isso aqui, essas 2 horas que a gente tá aqui, sei lá, os próximos 40 minutos que a gente vai ficar aqui, é coisas que eu vou ficar pelos próximos meses. Então, isso é uma habilidade. Que eu vou reouvir, eu vou sentar isso aqui, depois eu vou reouvir esse podcast, porque eu vou anotar as coisas que eu não anotei. Porque eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou tirar as linhas de pensamento. Mas isso aqui é pra minha terapia, porque essa conversa que a gente tem,
Ela, pra mim, é uma aula. Eu estar aqui com pessoas toda semana, pessoas que às vezes as pessoas gostam, que às vezes as pessoas odeiam, às vezes que as pessoas concordam ou não concordam, eu estar à frente de linhas de raciocínio que elas desafiam o meu raciocínio, tipo, que é muito fácil eu falar. Pra mim, o difícil é ouvir. Pra mim, o difícil é aprender. Pra mim, o difícil é estar com pessoas que vão me ensinar coisas que vão falar assim, pô, talvez essa minha certeza, ela foi desafiada, que o meu Deus interior, ele foi desafiado por um Deus do Altair, entendeu? Essa é a ideia. Então, isso pra você é uma habilidade. É igual a gente fazer um rola. Sabe? É a mesma coisa, você aprende coisas. A gente precisa desses espaços de interlocução. Só que isso é uma coisa individual, eu e você. Quem tá ouvindo a gente não vai ter esse acesso. Porque eles têm acesso de uma forma midiática, sabe? Eles não sabem quanto que a balada bate pra você, né? Então, tem a coisa da competência. O que seria a competência? Como seria o Ed competente? O Ed competente tenho meu tempo, vou otimizar meu tempo fazendo tais tarefas, que vai me dar tanto dinheiro, e é isso. Qual que é o Ed habilidoso? Desenvolver certas habilidades aqui, porque você pode capitalizar mais e nas outras coisas. Então, você tá perdendo aqui, mas ganhando mais pra frente. Você tá sendo autocontrolado. Por isso, eu não jogo em bet. Porque isso aqui não é uma bet. Bet é você otimizar seu tempo. Mas se soubesse quanto que eu gasto em jogo de Switch... Eu gasto com joguinhos também, mas não tanto. Eu não gasto com joguinhos. Não tá perdoado. Que não tenha loot box. Não tem Não cai no loot box do FIFA, não. Não, isso não, não sou tão tonto assim, não.